Ei, prepare-se para ficar chocado. A fruta que você chama de banana não tem nada a ver com a verdadeira. A maioria das bananas selvagens tem sementes grandes e pouquíssima polpa. Muitas delas nem são comestíveis. Mas quando você come uma banana, mal dá para enxergar as tais sementes. Isso porque a maioria de nós, hoje em dia, está devorando os clones da variedade Cavendish. Sim, há diferentes espécies de bananas. Na verdade, mais de 1000. Esse tipo especial foi escolhido porque é sem sementes e dura mais também. Nenhum comércio quer desperdiçar dinheiro tentando vender um produto que tem uma vida de prateleira curta. E as bananas são, tecnicamente, um pseudofruto, não uma fruta. O mesmo se aplica à melancia. Isso porque suas sementes ficam dentro da polpa. Isso faz com que os morangos e as framboesas também não sejam frutas, e sim um aglomerado de frutinhas. Por definição são frutas, já que suas sementes estão do lado de fora. Mas a laranja tem sementes por dentro, como um pseudofruto. Pois é, outro caso de identidade trocada. As laranjas também são uma invenção humana, não um produto da natureza. Elas são um híbrido do pomelo e da tangerina. E se você vira uma laranja verde, isso não significa que esteja verde e azeda. Ela simplesmente usa protetor solar. Quando o clima está muito quente, as laranjas produzem mais pigmento verde, clorofila, para se proteger de queimaduras solares. Mas, se você tiver uma banana verde e quiser que ela fique amarela mais rápido, é só colocá-la dentro de uma sacola plástica com uma maçã ou tomate. Esses dois liberam gás etileno, que ajuda outras frutas a amadurecerem. Aqui está uma curiosidade. As frutas não maduras têm gosto ruim por um motivo, porque as sementes ainda não terminaram de crescer. Na natureza, a meta de vida de qualquer fruta é ser engolida pelos animais, pois eles ajudam a espalhar suas sementes. Quando estas finalmente estão prontas, a fruta amadurece, ganha um sabor gostoso e os animais começam a devorá-la. Limas, limões e laranjas são obviamente parentes. As bananas também têm família, os lírios e as orquídeas. Se você observar as folhas das bananeiras e compará-las com as dessas flores, verá que elas são primas. Por falar nisso, o pêssego e a nectarina são basicamente a mesma fruta. A diferença está em um único gene que define se a casca será lisa ou aveludada. As maçãs também são rosas, assim como as peras, cerejas e amêndoas. Da próxima vez que for ao encontro, leve uma sacolinha de maçãs e conte essa curiosidade pro seu crush. Que romântico! Veja que estranho. Se você preparar uma salada com pimentões vermelhos, alaranjados e amarelos, terá um prato feito com 3 legumes totalmente diferentes. Eles são plantas diferentes com suas próprias sementes. Quando vê uma banana, você provavelmente pensa em climas tropicais. Mas elas podem crescer facilmente na Islândia. Esse país é o produtor mais setentrional dessa fruta. Aliás, pseudofruta. O interessante é que a Islândia cultiva muitas frutas tropicais. Esse país gelado consegue essa proeza graças ao calor geotermal que fica abaixo do solo. Essa coisa é a mesma que abastece os épicos vulcões e geysers. Sinto muito, mas saladas com 0 calorias são um mito. Algumas pessoas afirmam que seu corpo gasta mais energia para digerir, digamos, a alface e o salsão do que a quantidade que elas oferecem. A verdade é que, embora sejam mesmo de baixa caloria, cerca de 5 a 10 por porção, seu corpo queima apenas meia caloria para digeri-las. Os kiwis na natureza parecem grandes uvas peludas, mas muita gente achava que eles se pareciam com a ave kiwi. Então, a fruta recebeu o nome por causa da ave, e não o contrário. Antes era chamada de groselha chinesa. Vamos comer um sushi? Se você pegou um wasabi na prateleira do supermercado, há 99% de chance de que ele não seja verdadeiro. O wasabi de verdade é difícil de fazer, então geralmente é substituído por rábano com alguns aromatizantes e corantes, de preferência verdes. O ketchup que comemos hoje não tem nada a ver com a receita original. Ele surgiu no século XVII, quando os chineses fizeram um molho com peixe em conserva e especiarias. Mais tarde, a versão britânica tinha cogumelos, chalotas e até nozes. A palavra ketchup mudou de nome e era usada para qualquer molho de cor escura. As primeiras cenouras eram totalmente diferentes também. As que conhecemos hoje são grossas e alaranjadas, mas antes eram finas e roxas. As cenouras são mais resistentes que qualquer outro legume, isso porque conseguem sobreviver ao inverno no solo sem murchar. Outra coisa, se você pensava que as cenouras baby fossem outra espécie, está enganado. Elas geralmente são de tamanho normal, mas pouco atraentes, por isso são cortadas até ficarem com aquele formato pequenino. Seria difícil vendê-las como realmente são, mas ficam apetitosas quando são cortadas. A melancia e o tomate são basicamente água, e isso fica óbvio quando os comemos.
Mas as batatas também. Elas têm cerca de 80% de água. Se quisesse, você poderia espremer uma e ter um copo de suco. Eca, prefiro ela frita mesmo. As cenouras têm mais de 80% de água e as maçãs possuem aproximadamente 25% de ar. É por isso que boiam, dá até para usá-las na piscina. Então, quando gastar R$10 em maçãs, R$2,50 disso vai para nada. E você aí preocupado com o ar que paga pelos pacotes de batatinhas fritas. As maçãs ficam mais gostosas quando são fatiadas, pois ficam expostas ao oxigênio. Ele ativa uma enzima especial que faz a fruta amadurecer e ficar marrom. O mesmo acontece quando você bate uma maçã. O oxigênio entra pelas rachaduras e ela fica mais doce. Agora, segure esta. Um cientista alemão descobriu como transformar pasta de amendoim em diamantes. Essa pasta tem muito carbono. Para transformá-la em diamante, basta colocá-la sob uma pressão extremamente alta. Boa sorte aí. Se algum dia você for ao Reino Unido e pedir um Welsh Rabbit em um restaurante, não espere receber carne de coelho. Na verdade, esse prato consiste em pão torrado com molho de queijo em cima. Faz sentido. Por falar nisso, sabia que o molho inglês foi inventado por engano? 2 químicos ingleses tentaram fazer um molho indiano feito com peixe, mas o resultado ficou forte demais para ser comestível. Então, eles o deixaram no porão. E se esqueceram daquilo, que ficou lá uns 2 anos, fermentando. Quando se lembraram do molho, pensaram: a gente podia provar, né? E o gosto ficou muito melhor. E sim, seu molho preferido ainda é feito com peixe até hoje. O macarrão instantâneo que você compra quando o orçamento está apertado já foi um produto de luxo. A ideia principal era criar uma coisa que durasse muito tempo nas prateleiras. Após várias tentativas mal-sucedidas, o inventor finalmente conseguiu. O miojo tinha que ser defumado, seco, frito e depois temperado. Esse processo complicado fazia custar muito mais que o macarrão fresco que todos comiam na época. Agora, vamos viajar no tempo para os anos de 1700. Reza a lenda que um homem chamado John Montagu adorava jogos de carta. Tanto que quando jogava, ele nem parava para almoçar. Então pediu que colocassem um pedaço de carne entre 2 fatias de pão. Assim poderia comer enquanto jogava, sem sujar as mãos e as cartas de gordura. Montagu era o 4º conde de Sandwich, uma cidade da Inglaterra. E o lanche que comemos hoje se chama assim por causa dele. Bolinho não, o sanduíche. Existe outra lenda famosa de comida. Dizem que os chips de batata também surgiram acidentalmente. Em 1853, um cliente estava jantando em um restaurante, cuja especialidade era batata frita. O tal cliente não ficou satisfeito com as que foram servidas, reclamou que eram grossas demais. O cozinheiro preparou pedaços mais finos, mas o cliente chato reclamou de novo. Aí o cozinheiro ficou tão furioso que cortou as batatas de modo que elas ficassem tão finas quanto papel e as fritou. E para sua surpresa, o cliente adorou. E os salgadinhos de milho começaram como lixo. Lá atrás, na década de 1930, Edward Wilson percebeu que havia um vazamento de pasta de milho em uma fábrica que produzia ração para animais. Wilson ficou tão intrigado com aquelas minhocas de creme que as levou para casa e tentou temperá-las. Ele também notou que aquela coisa fofinha endurecia quando era exposta ao ar. O experimento foi um sucesso e acabou virando o lanche mundialmente famoso que conhecemos hoje. Há diferentes versões que explicam como os cookies com gotas de chocolate foram inventados. Uma diz que uma senhora ficou sem chocolate de confeiteiro e resolveu substituí-lo por chocolate meio amargo quebrado em pedacinhos. Ela achou que ele fosse derreter uniformemente dentro da massa, mas essas gotas ficaram exatamente onde foram colocadas. Um erro delicioso. Eu nunca comi um cookie do qual não tenha gostado.